Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Para você de rádio ligado na Portal Sudoeste, uma boa tarde, um excelente almoço. Terça-feira, 20 de agosto de 2024. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa aí pelo nosso telefone, nosso WhatsApp 77-3444-1043 e acompanha ao vivo através aí do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br. Tem também aí o nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, hoje com a apresentação do Luiz Brito, do Emanuel Fernandes e também do Luciano Santos. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Luciano. A você na audiência, muito obrigado pelo carinho. Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Portal Sudoeste Notícias. Uma ótima terça-feira. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Segundo informações do Instituto Clima Tempo, o livramento de Nossa Senhora Brumado e boa parte da região sudoeste registra nesta terça-feira tempo nublado pela manhã, possibilidade aí de garoa também durante o dia. À tarde aí o sol com diminuição de nuvens, né? Céu com diminuição de nuvens e à noite aí muita nebulosidade. A temperatura mínima de 16, máxima de 25 graus. Possibilidade aí de garoa, chuvas rápidas também, 4 milímetros são aguardados. Informações aí do Instituto Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, nesta terça-feira, tá apenas começando para você. A gente começa agora falando aí diretamente de Brumado, né, Emanuel? A gente tem lá uma decisão, né, uma representação aí do prefeito Eduardo Vasconcelos no TCM da Bahia, o TCM-BA, contra o presidente da Câmara, né, o Renato Santos. E a gente tem mais detalhes com o Luciano, né? Isso, nós estamos lá nos estúdios auxiliares com o advogado doutor Eric Pires. Luciano está com ele. Luciano, pode dar a introdução aí, Luciano, fique à vontade. Muito bem, Emanuel, Luiz, como vocês citaram aí, o município de Brumado, né, apresentou um pedido de medida cautelar aí ao Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, contra o senhor Renato Santos, né, presidente da Câmara Municipal de Brumado, no qual aponta ilegalidades nas emendas aditivas e modificativas 01, 02, 03 e 04, aprovadas aí e incorporadas na lei orçamentária anual. No entanto, né, o conselheiro Plínio Carneiro Filho, em uma decisão aí monocrática, ou seja, aquela decisão feita apenas pelo relator, ele não viu urgência aí em conceder essa liminar. E nós estamos aqui nos estúdios com o procurador do município de Brumado, o advogado doutor Eric Pires. Boa tarde, doutor Eric, seja bem-vindo aqui ao Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Boa tarde, Luciano, boa tarde os ouvintes, todos os ouvintes aí do Portal Sudoeste Notícias. Doutor Érico, o senhor poderia explicar um pouco pra gente como foi esse pedido aí, essa representação do município de Brumado ao TCM? Veja bem, Luciano, assim, é uma questão que traz uma certa complexidade, mas ela pode ser explicada de uma maneira simples. O município, a administração pública em si, ela possui uma sistemática de gestão de gastos e de recursos, de receita, despesa, enfim. E nós temos, dentre esses recursos, a LOA, que nada mais é do que uma lei orçamentária anual, ou seja, no final do dezembro de cada ano, antes do início do exercício financeiro seguinte, você faz uma previsão orçamentária com a disposição daquilo que será gasto, de receita, despesa, enfim. E você envia para a Câmara para avaliação e aprovação. E você traz essa previsibilidade, por exemplo, você prevê um exemplo hipotético aqui, que eu não sei os valores exatos, mas você traz, por exemplo, eu pretendo gastar com o município no ano, nesse exercício financeiro agora, um montante de R$1 milhão em obras, isso é um exemplo. E aí você tem toda essa previsão orçamentária e isso vai ser avaliado ali pelo legislativo. Por óbvio que a função do legislativo, ela vai avaliar, o legislativo tem e deve sugerir as emendas modificativas, só que essas emendas, elas precisam obedecer um critério de razoabilidade e de bom senso.
Porque, a depender da medida que é tomada, da emenda modificativa, ela pode imiscuir, pode atrapalhar a função típica do Poder Executivo, que nada mais é do que gerir. O Poder Executivo, ele tem a função de gestão, ele tem que gerir. O gasto, ele faz parte da gestão. A sua previsão orçamentária faz parte da gestão. Então, assim, existe uma diferença que a gente tem que, para compreender melhor de uma forma mais simples, o orçamento, ele é diferente de dinheiro. Se você faz uma previsão e você cria um saldo orçamentário, vou utilizar o exemplo que eu dei de 1 milhão, você cria uma caixa, você cria um saldo orçamentário de 1 milhão, e o dinheiro ele vai ser gasto de acordo com essa previsão de saldo orçamentário. Não adianta nada, por exemplo, vamos supor que eu tenho um recurso de 3 milhões e meu saldo orçamentário for de 1 milhão, eu estou limitado ao saldo orçamentário que foi ali aprovado na lei orgânica anual, na lei orçamentária anual, na LOA, certo? Então, a partir do momento que uma emenda modificativa ela traz mudanças significativas, por exemplo, hipotético que eu dei, de 1 milhão, por exemplo, você tem uma previsão, uma previsibilidade dentro da sua atividade de gestão, dentro dos seus, da sua equipe técnica, você prevê que pretende gastar 1 milhão em obras, isso é um exemplo. E você, e a emenda modificativa reduz esse orçamento, esse saldo orçamentário para R$100 mil, por exemplo. E diz o seguinte, que o saldo complementar, além dos 100 mil, deverá ser aprovado pela Câmara. É fácil a gente perceber que esse tipo de atitude ela vai imiscuir, ela vai se meter, porque praticamente aquilo que o gestor, dentro da função, do exercício da sua função típica de gerir, quer fazer, vai depender de uma aprovação da Câmara. Então isso acaba causando uma interferência na independência dos poderes, né? Por mais que exista o poder de fiscalização da Câmara, além de legislar, né? A função típica da Câmara é legislar e tem um poder de fiscalização. Se não houver razoabilidade ou até mesmo constitucionalidade nas emendas modificativas propostas aí pela Câmara, isso vai imiscuir e vai interferir na independência dos poderes. Se você reduz o saldo orçamentário, ou seja, se você reduz a capacidade, aquilo onde você vai gastar o dinheiro, você recebe 1 milhão para gastar em obras e você só tem um saldo orçamentário de 100 mil, você fica refém, e aqui a gente colocado, fica refém de uma aprovação que muitas vezes você pode abrir margem numa situação dessa que, quando se solicitar uma espécie de aprovação da Câmara, você abre margem que aquela decisão não seja pelo mérito da questão de que aquele aumento, aquele crédito suplementar é devido ou não. Pode ter outras questões que vão interferir e que vão atrapalhar o andamento da gestão e do planejamento do Poder Executivo para aquilo que ele pretende fazer e pretendia fazer no ano, dentro da sua descrição do seu exercício financeiro, da sua previsão orçamentária. E essa ação, ela trata justamente disso. É porque enxergou a ausência de razoabilidade, a ausência de bom senso e até mesmo uma inconstitucionalidade nessas emendas modificativas que acabaram por engessar o Poder Executivo. E o Poder Executivo se viu numa situação de a todo momento pedir autorização para fazer qualquer tipo de coisa, das coisas mais simples e mais complexas possíveis, de crédito suplementar ou alteração de quadro, de detalhamento de despesa, que é outra coisa. Então isso trouxe um inconformismo, e aí o município, na verdade, ele busca os órgãos de controle, o próprio Poder Judiciário, para tentar buscar a tutela da normalidade, né? Não quer nada de mais, nada além, assim, a normalidade das coisas, que não seja nada desarrazoado, ou um instituto de emenda modificativa, que é uma função seja utilizada de uma forma deturpada. Muito bem, 12h13, nós estamos ao vivo aqui direto dos estúdios da Rádio Portal Sudoeste na cidade de Brumado, com o procurador do município de Brumado, o doutor Eric Pires. Emanuel Fernandes e Luiz Brito, fiquem à vontade. Doutor Eric, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer ao senhor por disponibilizar aí um pouco do seu tempo, né, para passar esses esclarecimentos à população. Haja vista que o senhor usou aí o termo, né, dessa questão do município estar engessado por conta dessas ações aí. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, com relação a essa negativa, né, da medida cautelar, esse procedimento, doutor Eric, parou por aí? O que pode acontecer ainda? Vai prorrogar mais? Explica pra gente como vai ficar a situação. Excelente pergunta. O que acontece? A denúncia foi feita diante de uma ilegalidade, o município vislumbrou uma ilegalidade, como eu disse, nas emendas modificativas feitas lá pelo Legislativo. Então foi feita uma denúncia demonstrando essa ilegalidade, e dentro dessa denúncia existe um pedido que chama um pedido cautelar.
que nada mais é um pedido de suspensão dessas emendas modificativas até a decisão de mérito, que vai acontecer posteriormente com o aprofundamento da matéria. Então, veja bem, aqui eu vou trazer um fato interessante. É interessante ressaltar que o município entrou com essa denúncia há mais de 6 meses. Há mais de 6 meses foi feita essa denúncia. E quando se pede uma medida cautelar, geralmente é porque é uma questão de urgência. É uma questão de urgência, porque a cautelar é porque você precisa de prazo. O próprio nome, a própria semântica do termo cautelar, ela vem do termo de acautelar, proteger, ou seja, qualquer evento danoso que venha acontecer por conta da ausência daquela decisão ou por conta da manutenção de uma emenda que no nosso ver seria ilegal. Ao nosso ver seria ilegal. Então, essa proposta e essa decisão cautelar, essa denúncia, tem mais de 6 meses e ela só foi decidida agora, né? Só foi decidida agora, e foi uma decisão monocrática, né, de um dos conselheiros, em decisão monocrática, que entendeu, não pela ausência de mérito na questão da denúncia, aquilo que foi protocolizado, melhor dizendo. Ele não entendeu por ausência de mérito, ele simplesmente, em uma decisão, numa manifestação monocrática, entendeu que não estaria preenchida a questão da urgência, não preencheu as características da cautelar e que merecia um aprofundamento maior e que ficaria para a decisão de mérito. Ou seja, essa decisão, a medida cautelar, o pedido cautelar, que é uma espécie de liminar, ela não foi concedida, uma decisão monocrática aí do conselheiro, e agora isso vai para o pleno, que são todos os conselheiros vão avaliar essa questão toda, avaliar a questão da inconstitucionalidade suscitada, enfim, para que na decisão de mérito seja concedida aí o pleito do município. Então não para por aí, foi só uma decisão, a gente usa no direito uma decisão interlocutória, embora seja uma esfera administrativa aí no TCM, mas é uma decisão interlocutória, ou seja, que não põe fim ao procedimento, ao processo administrativo, à denúncia que está sendo protocolada, e agora vai para o pleno, para o grupo de conselheiros decidir, avaliar e aprofundar. O que apenas foi decidido e que existiu aí foi só em análise superficial, que a gente chama de análise perfunctória da denúncia apresentada, entendeu-se que não ia deferir a medida cautelar, ressaltando que essa decisão foi 6 meses depois e acabou meio que prolongando ainda mais a decisão de mérito, que era de extrema importância para o município. Ok, doutor, eu sei que o senhor está com o tempo corrido, tem um outro compromisso aí, mas de já agradecemos pelos esclarecimentos e se mais alguma coisa tiver a acrescentar com relação a esse fato, o senhor pode ficar à vontade. Eu acho, mas eu acho que basicamente eu me fiz claro nessa questão. Primeiro, a compreensão do que é um saldo orçamentário e compreender que existe essa diferença entre a disponibilidade de dinheiro e a disponibilidade de saldo orçamentário, porque o município ele está adstrito ao saldo orçamentário que é disponibilizado dentro ali da lei orçamentária anual. Compreender também que a ausência de razoabilidade, de bom senso ou até mesmo a ilegalidade, a inconstitucionalidade de emendas modificativas que engessam o Poder Executivo no exercício da sua função típica, que é a atividade de gestão. A atividade típica do Poder Executivo é gerir, é gestão, e isso você engessa e você tira o dinamismo da administração pública. A administração pública ela fica engessada, ela não consegue fazer aquilo que se predispunha a fazer, né, inicialmente, e tem que pedir autorização o tempo todo, e isso pode abrir margem para um juízo de valor que não tem a ver com o mérito da questão, que não vai ter a ver com o mérito, se é devido ou não esse crédito suplementar e etc. E isso a gente tem que buscar evitar, e a gente acredita muito nos órgãos de controle, né, no judiciário. A gente acredita que isso possa ser reconhecido, porque se você parar para olhar, você consegue vislumbrar isso de maneira fácil. Se você olhar de qualquer um dos lados de maneira um pouco menos apaixonada, você vai enxergar que houve esse engessamento do Poder Executivo. E se você procurar em outros municípios, você vai ver que não existe isso, um engessamento dessa forma, de que o município, tudo o que precisa fazer, precisa de uma aprovação legislativa, de crédito suplementar, enfim. Então, é isso que eu tenho a dizer, esclarecendo, e também esclarecer que se trata de uma decisão monocrática para um relator, que isso vai para o conselho
e que nós esperamos a tutela da normalidade. Não se quer mais nada que isso, mas que sim, todos os trâmites eles corram dentro da normalidade e que possibilite o Poder Executivo de exercer a sua função típica, que é gerir. Ok, Luciano. Muito bem, Emanuel. Doutor Eric, gostaria de agradecer o senhor pela sua participação aqui na Rádio Portal Sudoeste. Muito obrigado aos ouvintes, espero ter sido claro e agradeço a oportunidade e me mantenho à disposição para eventuais dúvidas, esclarecimentos sobre a temática ou qualquer outra temática relacionada ao Poder Executivo, do qual exerço a função de procurador municipal atualmente. Emanuel Luiz. Ok, muito bem, vamos dando sequência aqui, nós são 12h19, agradecendo aí ao doutor Eric, muito obrigado. Com relação a essa questão aí que foi bem esclarecida aí pelo doutor Eric, né? Fica claro que o município de Brumado está engessado. O prefeito, ele tem essas dificuldades aí, né? Com relação à questão das verbas, né? Porque tem que estar pedindo permissão à Câmara e essa coisa toda, e isso faz com que os munícipes venham sofrendo, né, essas consequências, mas como o doutor deixou bem claro aí, foi uma decisão monocrática, né, do conselheiro, então a coisa vai fluir ainda, né, e esperamos que volte tudo à normalidade, ou seja, que o gestor possa realmente fazer o seu papel, que é de gerir, né, o município. Dupla é detida com arma de fogo e drogas no entrocamento de Jaguaquara. Na madrugada de segunda-feira 19, após denúncias anônimas, as guarnições de serviço da 3ª Companhia da PM efetuaram a prisão de 2 indivíduos pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no entrocamento de Jaguaquara. Os autores, segundo a PM, são costúmazes na prática de crimes e alvos de diversas denúncias na localidade. Durante a ação, foram localizadas com a dupla um revólver calibre 38 com numeração suprimida, 6 munições do mesmo calibre, munições calibre 22, porções de cocaína, meio quilo de skunk, uma balança de precisão e sacolés para comercialização de drogas. Os materiais ilícitos e os indivíduos foram apresentados na delegacia para adoção das medidas cabíveis. Tá aí, né? Estavam com farto, quantidade de produtos ilícitos, né? Estavam com uma quantidade aí que realmente vão causar, se passasse, né? A polícia não tivesse atenta, passaria e ia causar grande estrago aí na população, que infelizmente existem os usuários dessas coisas que eles vendem por aí, lamentavelmente. Olha só, 12h31, a polícia militar apreende carga de cigarros contrabandeados na cidade de Macaúbas. Por volta das 10 horas da segunda-feira 19, após realização de abordagem a veículos e pessoas na BA 156 na entrada de Macaúbas, durante a 29ª Operação Força Total, o veículo Hilux de placa HIC 2099 foi abordado. Segundo informou a 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, ao site Achei Sudoeste, nele foi encontrada uma grande quantidade de cigarros sem nota fiscal das marcas TE e Pandora. Ao todo, 2.560 carteiras de cigarros foram apreendidas. Segundo o proprietário, os produtos são oriundos de contrabando do Paraguai. O mesmo foi apresentado na Delegacia Territorial de Macaúbas para adoção das medidas legais. Está aí, portanto, contrabando de cigarro, que foi aí, essa carga foi interceptada já na entrada de Macaúbas. Agora, 12h33, meio-dia 33, falando em apreensão de cargas de cigarro. Nos últimos meses, a gente tem visto aí diversas apreensões, inclusive aqui na região de Brumado. Há pouco tempo atrás nós tivemos aqui uma apreensão, a qual aí a Polícia Rodoviária tirou de circulação cerca de R$2 milhões, é a avaliação da carga aí de cigarros que foi apreendida aqui na região de Brumado. E essa que foi apreendida de Macaúbas vindo do Paraguai, viu? Olha aí, ó.
Muito bem. Motorista morre e 4 ficam feridos em batida no sudoeste da Bahia. Pelo menos uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas após uma batida entre 2 carros e faltou outro veículo aqui, né? No trecho da BA 549. O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira 19 entre Gandu e Itamari, no médio Rio de Contas, no sudoeste baiano. A vítima, que foi a óbito, dirigia um veículo Gol. O condutor, identificado como Alailson Silva Costa, foi a óbito no local. Os 4 feridos viajavam em um Fiat Punto. Eles foram socorridos para o hospital de Gandu. Não há mais informações sobre o estado de saúde deles. As causas do acidente ainda devem ser esclarecidas. O corpo da vítima foi levado para o Departamento de Polícia Técnica da região. Ou seja, o acidente, né, foi entre 2 veículos aí, né? Um veículo Gol e um veículo Fiat Punto. E aí acabou tendo aí a morte de uma pessoa e 4 pessoas ficaram feridas. E infelizmente com mais uma informação, né? Dessa vez aí na BR-030, né? Segunda vítima aí do acidente também entre 2 carros, acabou falecendo, né? Portanto, esse acidente ocorrido na 030, né, Luciano? Bom, olha, gente, morreu a segunda vítima de um acidente registrado na BR-030, trecho do município de Brumado, no dia 21 de julho deste ano. A colisão envolveu um Gol e um HB20. A primeira vítima fatal foi identificada como Lúcia dos Santos, esposa de Gessi, que estava no Gol. Natural de Brumado, ela viajava com o esposo e mais 2 pessoas. E segundo aí informações do Axé Sudoeste, Gessi dos Santos, 59 anos, estava internado na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Municipal de Brumado desde o dia do sinistro. E ele faleceu aí, portanto, no domingo 18. O casal morava na fazenda Várzea do Mocó, na região do distrito de Cristalândia, em Brumado. Triste, né? Essa informação. Fato lamentável, né? Fato lamentável e é complicada essa situação. 12 horas. Pois não, fica à vontade. Esse casal, Emanuel, eles vinham da região deles lá, né? Eles estavam na região da Várzea, né? Do Mocó, ali perto de Cristalândia. Quem mora aqui na região conhece. Eles vinham para aqui, para a cidade de Brumado, e foram atingidos aí por outro veículo que tentou fazer uma ultrapassagem indevida. Essa senhora, se eu não me engano, que era, acho que tia do nosso amigo Flávio? Isso é. Flávio, essa né? situação aí. Isso é. Infelizmente. Né? E aí, infelizmente, essa fatalidade aí, né? Essa região da BR-030, né? Que fica ali bem próxima à entrada de Cristalândia, o pessoal também conhece como a região ali da entrada das torres eólicas, né? É uma região de reta, né? Tem uma rodovia que tem uma reta muito extensa, só que sempre acontece acidentes ali por falta de obedecer às leis de trânsito. Às vezes ultrapassagem indevida, às vezes a pessoa ela não está ali atenta a uma situação porque tem uma entrada vicinal, né? Ou seja, ali dá acesso a várias comunidades, e aí tem condutores que do jeito que ele sai da estrada vicinal, ele já entra na rodovia. Então ele pega outro veículo com a velocidade excedida, e aí algumas colisões acontecem e chegam até a fatalidade. E eu não sei você, Luciano, que vocês que moram em Brumado, Emanuel e tal, tem mais conhecimento aí, mais proximidade com a 030, mas eu ainda não acho a 030 uma BR tão movimentada quanto a 101, por exemplo, e a 116. Isso. Né? Imagine só, né? Mas infelizmente esse índice aí de acidentes aí realmente na região tá muito preocupante, viu? Vamos aqui para o nosso WhatsApp, que a gente tem participações. Morador lá dos Passos reclamando sobre limpeza pública. Vamos ouvir? Boa tarde aí, tudo bom? Portal Sudoeste. É porque aqui eu sou morador, tá entendendo? Eu tenho aqui meu estabelecimento aqui e a gente fica indignado com isso. Isso tem acontecendo mais de muitos anos que acontece isso aqui. E aí não é questão de politicagem, não, que eu não voto nem em Livramento, mas eu moro aqui e sou um cidadão aqui que mora aqui nos Patos, do povoado dos Patos, mas a gente tem que denunciar as coisas. Se a rádio tá aí, a gente tem que denunciar, ouvir a verdade, né? Todo dia, entra mês, sai mês, essa mesma coisa aí, essa sujeira. Cadê a administração desse Livramento? Então tá aí, né? Reclamação quanto à limpeza, né? Essa sujeira lá, portanto, nas ruas da comunidade. Ô Luiz,
Diga, O que está acontecendo, hein? Porque a gente está aí nos últimos tempos, né? Recebendo aí denúncias de esgoto a céu aberto, sujeira aí nas ruas de Livramento de Nossa Senhora. Isso. O que está acontecendo, né? A gente deixa o espaço para os órgãos responsáveis se pronunciarem. Porque os nossos ouvintes, né, estão aí reclamando, o nosso canal está aberto, né? Nós temos aí o WhatsApp da Portal Sudoeste. Isso. E o qual os ouvintes sempre podem participar. Gente, deixa eu falar outra coisa aqui. Quando vocês mandarem para cá a denúncia, é interessante. Esse aqui, inclusive, mandou aqui já com vídeo. É interessante que vocês mandem com vídeo e fotos também, tá bom? Fica bem mais, vamos colocar assim, mais transparente na reclamação. Tem mais aqui, né? Vamos lá. Luiz, boa tarde, Luiz. Tudo bom, Luiz? Vou fazer um apelo aqui para o gestor aí, moço, aí de Brumado aí. Para que não vai mandar ajeitar essa estrada de Itaquaraí até a ponte de Malhadinha, não? Ou vai esperar o outro gestor entrar para arrumar? Misericórdia, rapaz. Que diabo de estrada ruim é essa? Deus me livre. Tem carro que aguenta não, moço? Ave Maria. E parece que a gravação dele já foi feita lá no carro, parece que já estava na estrada mesmo, né? Rapaz, tava parecendo que ele estava na Ucrânia, trocando tiro com o pessoal da Rússia. Louco, meu irmão. Então tá aí com certeza não vai fazer, porque tá engessado, né? A Câmara engessou aí. Isso, bem lembrado, Luciano. Essa questão tá aí. O munícipe tá cobrando melhorias na estrada de Iguatemi Itaquaraí Malhadinha. Itaquaraí Malhadinha, né? O munícipe brumadense está cobrando. Só que o prefeito está engessado por conta de que tá dependendo dessa questão aí da tal da liminar. Tem que pedir bem essa Câmara. Tem que ir lá com o Pires na mão pedir para os vereadores: por favor, solta um pouquinho de dinheiro para consertar aqui. Pelo amor de Deus. Eu não sei o que aconteceu aí, Luciano, mas uma coisa foi certa, né? Uma coisa é certa. Prejudicaram e muito os munícipes que agora estão sofrendo. Quando você engessa o prefeito, quando você usa de artifícios para poder fazer com que o prefeito não tenha o devido acesso às verbas que são enviadas para o município, para melhorias para o município, você não está prejudicando o prefeito, você está prejudicando os munícipes. E aí está o resultado, esse cidadão que fez questão de gravar dentro do seu veículo a situação da estrada aí nessa região. Luciano. E é aquela situação, né, Manuel Luiz? Vamos supor, o município precisa de uma demanda de valor para a educação, ou para a saúde, ou até mesmo, como o próprio cidadão citou aí, para a infraestrutura. Mas aí o município vai ter que mandar o projeto à Câmara, solicitar à Câmara, mais essa verba, mais esse orçamento. E aí, se a Câmara entender e falar: não, nós não vamos mandar dinheiro aí para a infraestrutura, não, porque o prefeito, ele não vai usar agora, não, lá no setor de infraestrutura. Então, quem manda é a Câmara. O papel, como foi bem colocado aí pelo doutor Edgar, o papel do vereador é o quê? Legislar e fiscalizar. Então, que venham as verbas e eles fiscalizem. É o papel deles, né? Pronto, perfeito. A gente tem mais aqui e seguimos aqui. O ouvinte de Iguatemi diz o seguinte: boa tarde, meu amigo. Somos morador aqui de Iguatemi. Vê aí o que está acontecendo com a Embasa. Vai fazer 7 dias que caiu água aqui para nós, não vamos identificar. Junto com essa denúncia também veio uma outra informação de um uso indevido de algum sistema lá e tal, meio para compra de votos. Gente, compra de votos aqui não tem nada a ver aqui com jornalismo, com a rádio e tal. Vocês vão instalar no aplicativo, no celular de vocês, aplicativo Pardal do sistema eleitoral do TSE, e aí faz a denúncia lá, tá bom? Tá disponível no App Store, na App Store e também no Google Play, faz essa denúncia lá, portanto, aí, dessa compra de votos. Isso. A questão da água, a Embasa tem que dar uma solução. Dar uma solução, resolver o problema. Questão de compra de votos, você vai fazer a sua denúncia no aplicativo Pardal e a Justiça vai tomar as devidas providências. Luciano? Muito bem, 12h49, segue a pauta comigo aqui? Bom, eu vou seguir aqui trazendo a próxima matéria então, porque a gente vai falar agora sobre agricultura. A gente vai falar aí de Palmas de Monte Alto, de Manuel Vitorino, né? Manuel Vitorino, agricultura familiar lá, recebendo equipamentos que irão incrementar a apicultura e bovicultura
portanto, de leite, viu, gente? Agricultores e agricultoras familiares que trabalham com a produção de leite no distrito de Catingal, localizado no município de Manuel Vitorino, passaram a contar na sexta-feira 16 com reforço de 2 refrigeradores, né? Ou melhor dizendo, resfriadores de leite com capacidade aí para 2.000 litros de leite cada. A iniciativa tem como principais objetivos estruturar as unidades de produção familiar, assegurar a qualidade do leite, agregar valor à produção, oportunizar segurança alimentar e nutricional e promover a melhoria na renda das 200 famílias atendidas. As famílias agricultoras que trabalham com o sistema produtivo da apicultura também foram contempladas com a entrega de 20 caixas de abelhas com melgueiras com 10 kits, né? Portanto, 10 kits cada que irão fortalecer e dinamizar a produção de mel na região. As ações são executadas pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural SDR, em parceria com o Consórcio Intermunicipal do Sudoeste da Bahia, o CISO Sudoeste. Ainda no município, a comunidade de Duas Irmãs foi assinada aí na comunidade a ordem de serviço para a construção de uma passagem molhada. A ação, que beneficiará aproximadamente 100 famílias da comunidade, vai envolver a mão de obra da própria comunidade nessa obra, que vai possibilitar o armazenamento de água que poderá ser utilizada tanto para consumo humano quanto para a produção de alimentos, promovendo mais sustentabilidade nessa comunidade. Então tá aí, né? Importantíssimo, viu? Inclusive, essa questão aqui das 20 caixas de abelhas com melgueiras, né? Com 10 kits cada, e vai fortalecer e dinamizar a produção de mel na região. Isso é muito importante. Então, você ontem, Luiz, falava sobre a questão da importância, né, da abelha, as pessoas não tem inclusive até uma planta aí, eu acho que o Luciano sabe o nome dessa planta aí, que ela não pode estar sendo mais plantada porque ela é o ninho. Como é que é o nome? Ninho indiano. Ninho indiano. Ela prejudica a abelha não consegue produzir mel. Então, para você, tá? Dessa região aí que receber esses benefícios aí, né? Essas 20 caixas de abelhas com melgueiras, com 10 kits cada, por favor, não plante esse troço aí não, porque você vai acabar fazendo com que as abelhas não produzam o mel. Muito bem, vamos na sequência aqui, 12h52, 12h52. Homem é flagrado com munições e droga em Vitória da Conquista. Motociclista da 77ª CIPM apreenderam munições e droga no final da manhã desta segunda-feira, 19, em Vitória da Conquista. Os PMs participavam da operação Força Total quando receberam a denúncia de que um homem envolvido em uma tentativa de homicídio ocorrida na noite do domingo 18 estaria nas imediações. Durante a abordagem, foram encontradas 3 munições calibre 38, 18 porções de maconha e uma balança. Todo o material apreendido foi encaminhado para o DIZEP, onde a ocorrência foi registrada. Esse aqui já se configura, né? Tráfico de drogas. 18 porções. Só falta falar que é pro consumo. E uma balança, né? Se ele falar que é pro consumo, se eu tô na hora, eu digo, meu amigo, você vai fumar esses 18 porções de maconha aqui na minha frente, tô sem pressa, meu plantão tá tranquilo, senta aqui, faz aí o primeiro cigarro e vamos lá, vamos começar. E quando você parar no 18º cigarro, aí eu vou embora. Se você continuar de pé, tá bom? Então pode fumar à vontade. Se é usuário, fume à vontade aí que eu tô aqui. Eu tô de boa, tô tranquilo, meu plantão tá sossegado. Lembrei do cara do Fiat Uno lá, cheio de cigarro. Eu ia falar aqui agora. O que aconteceu com isso daí? Eu não tô sabendo. Tombou o carro e com um monte de cigarro lá, acho que contrabandeado, o policial rodoviário veio pra ele e falou: rapaz, o repórter perguntando pra que ele queria aquele tanto de cigarro e tal. É pro consumo, né? O cara é pro consumo, essa quantidade ele é pro resto da vida. Tá aí, tem que ser. Então esse policial tinha que sentar e falar: vamos, então, pode ficar à vontade, nosso plantão tá tranquilo, fume seu maconha, nós vamos assistir aqui. Repórter, eu ver qual que é cada coisa, né, Luciano? Com certeza. 12h54, vamos trazer uma novidade aí, hein? O governo do estado está trazendo novidade pra gente. Isso. O governo do estado reforça aí atendimento de emergência e transporte de pacientes no interior com 59 ambulâncias novas, hein? Vamos acompanhar. A ampliação
no acesso aí ao atendimento de emergência e melhoria aí no transporte de pacientes no interior da Bahia, ganharam aí um novo impulso com a entrega de 50 ambulâncias e 9 veículos de transporte fora do domicílio UTFD nesta terça-feira, dia 20. Em cerimônia realizada aí no pátio da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a CESAB, o governador Jerônimo Rodrigues e a secretária de Saúde Roberta Santana oficializaram aí a distribuição dos novos veículos, que inclui modelos de vans e picapes para diversos municípios baianos, cada um avaliado em 277 mil, totalizando o investimento de 16,4 milhões. E o governador falou aí com a imprensa, vamos ouvir. Nós hoje chegamos aí a aproximadamente 300 ambulâncias entregues no meu governo. Por conta da indústria estar recebendo muita demanda, principalmente do governo federal, a gente não entregou hoje mais 300. Então me comprometi aqui hoje com a secretária Roberta que ainda em setembro, de acordo com a agenda de entregas da indústria, a gente pode ter ainda mais uma nova entrega. Hoje aqui são 59 ambulâncias, quase 17 milhões de reais, e a comparação que a gente faz aqui, primeiro, é a parceria com a Assembleia Legislativa. Aqui são recursos de emendas parlamentares de deputados estaduais. Agradecer aos secretários municipais através do COSEMES, os prefeitos, prefeitas. É um momento eleitoral, por conta disso nós não encontramos aqui hoje todos os prefeitos, mas tem seus representantes. E por último dizer que essas ambulâncias elas não são entregues sozinhas, não é entrega só de ambulâncias. Isso aqui faz parte de uma agenda de saúde do estado da Bahia. Nós estamos investindo, por exemplo, em hospitais municipais. Então, se eu construo hospital municipal em parceria com o prefeito, eu não preciso deslocar para uma distância muito longa um paciente, alguém que está sentindo alguma coisa. Se for problema de atenção básica, ele sai da comunidade dele, do bairro dele, vai para o hospital e está resolvido, a não ser que seja alguma coisa de média ou alta complexidade. E se isso acontecer, aí entra uma nova ação, que são os hospitais do estado que estão sendo construídos em toda a Bahia. Então, quem era, por exemplo, quem é de Itapebi, eu estive lá no sábado, quem é de Itapebi tinha que puxar uma pessoa dentro de uma ambulância, 700 quilômetros, até 1.000 para chegar aqui em Salvador, de acordo com a comunidade. Nós já temos agora o Costa das Baleias, a Costa do Descobrimento. Então nós aqui, por exemplo, quem é do litoral norte, vai ter já em Alagoinhas um hospital. Quem é do Piemonte, vai ter um hospital em Jacobina, assim como é Itaberaba, Barreiras. Estamos cercando para que essas ambulâncias andem menos. Mas naturalmente, independente de andar mais ou menos, ter o conforto, a qualidade, tanto da ambulância quanto do transporte fora da residência, que é o TFD. Então entregamos aqui hoje e agradeço muito a parceria do governo federal, do governo Lula e em especial aqui hoje dos deputados estaduais e dos prefeitos municipais. Muito bem, pegando um gancho nessa matéria aí, do que o Luciano trouxe, só lembrando aos gestores que foram contemplados com essas ambulâncias, por favor, zelem, tá? Cuidem, coloquem profissionais responsáveis que entendam que isso é um bem para a coletividade, então deve ser preservado, entendeu? Às vezes tem municípios aí que recebem uma ambulância, né? E aí entrega lá para qualquer pessoa trabalhar, e daí a pouco só tá o bagaço, né? Obviamente que muitas dessas ambulâncias não são UTIs, são ambulâncias para deslocamentos curtos, né? Posso puxar uma polêmica aqui? Fique à vontade. Não sei você ou Luciano o que pensa a respeito disso, mas eu vou entrar num assunto agora meio polêmico. Não é meio complicado ou meio difícil manter essas ambulâncias em bom estado de circulação, visto que elas rodam muito e na maioria das vezes rodam até para longas distâncias? Por exemplo, a gente tem municípios aqui de Dom Basílio, Lagoa Real, talvez Livramento de Nossa Senhora e Paramirim, que se deslocam muito, por exemplo, a Vitória da Conquista. Essa é uma questão também que eu vou levantar, outra polêmica, né? Vai lá. Nós temos aqui o seguinte, uma ambulância, né? Que ela não foi entregue para o município para fazer um deslocamento para a Vitória da Conquista. Ela foi entregue ao município para fazer, como o próprio governador disse, diminuir distância, para fazer um deslocamento da sede do município de Livramento para Iguatemi, para Itanagé
ou até mesmo dentro da própria cidade. Essas ambulâncias não foram projetadas para viagens a longa distância, mesmo porque essas ambulâncias não estão equipadas para tais viagens, onde o paciente que ele vai pode sofrer uma intercorrência, e aí a confusão está armada, porque elas não são ambulâncias chamadas, se eu estiver errado, por favor me corrijam, são ambulâncias sanitárias para deslocamento dentro da cidade ou nas comunidades mais próximas. Então tem como deixar essas ambulâncias em bom estado. Obviamente, as ambulâncias para longa distância, nós temos aí a unidade básica que o município pode ter, como o SAMU tem, e também a unidade avançada, como o SAMU também tem, para deslocamentos de longa distância, ou seja, de uma cidade para outra. Agora, Emanuel e Luiz, eu também vou trazer uma polêmica. Em alguns municípios, eu não sei se na área da saúde funciona assim, mas em alguns municípios, a exemplo de Brumado, resolveu-se uma situação com relação ao desgaste de veículo. Aqui no transporte escolar, por exemplo, você tinha vários condutores em um só veículo. E aí esses veículos sofriam um desgaste muito grande por falta de uso do próprio motorista, não de todos, né? Generalizando a coisa, mas alguns condutores, eles não estavam nem aí, né? É do poder público, é da gestão pública, é do povo, e ele bagunçava mesmo, não tinha cuidado, e é função do motorista cuidar do veículo, ou seja, ele conferir óleo, conferir água, ver a revisão do veículo e repassar ao seu superior, falar, esse veículo já está na hora de dar revisão. Correto. E o que estava acontecendo? Alguns condutores, vários condutores assumiam um veículo. Aí, por exemplo, em Brumado, colocou-se um ou dois, no máximo 2 condutores. Então, esses 2 condutores são responsáveis por aquele veículo. Ele tem que passar todo o histórico daquele veículo para o seu superior. Então, melhorou bastante a questão de conservação dos veículos na área do transporte escolar. Eu não sei se na área da saúde resolveria essa situação. Gostei. Muito bom, viu, Luciano? Muito bom mesmo. Resolveria, Luciano, resolveria sim. Obviamente que no sentido do transporte das ambulâncias menores para transporte sanitário, ou seja, dentro da cidade, da zona rural aqui. Resolveria sim, porque esse motorista, ele tem que entender também que além dele receber o salário que é pago pelo imposto do cidadão, ele precisa entender também que esse veículo foi comprado com o imposto do cidadão e de que é um bem de todos e não de uma pessoa só. Então ele estando zelando daquela ambulância, né, trabalhando e zelando, ele vai estar zelando para que no momento necessário ele possa, ou o colega dele possa ir socorrer alguém da família dele. Então é zelar, é cuidar do que é nosso. É isso, é a verdade. Manoel, que a questão de pequenas distâncias só fica nas palavras, né? Lamentavelmente, né? Essa que é a questão, né? Investigações apontam o irmão mais velho como autor da morte de criança em Santo Sé. A Delegacia Territorial de Santo Sé autuou um homem por homicídio qualificado pela morte do irmão Gabriel Martins, de 6 anos de idade. O crime ocorreu no sábado 17, na zona rural de Quixaba, no referido município. Após investigação e denúncias, a Polícia Civil concluiu que a vítima foi morta pelo parente, que acabou preso no domingo 18. A motivação está sendo esclarecida. O menino foi encontrado sem vida na zona rural da cidade com traumas na cabeça, que podem ter sido provocados por golpes de pedra, informou a titular da Delegacia Territorial de Santo Sé, delegada Tereza Juscelia Barbosa Araújo, acrescentando que o acusado tinha feito ameaças no dia anterior contra a criança. O investigado pelo crime realizou exames de lesão corporal e ficará à disposição da Justiça. Você já tinha até trazido essa matéria aqui na programação, acho que, ou se não trouxe, estava lá, publicado lá no nosso site, a respeito desse menino que havia sido encontrado com marcas, né? Aí na cabeça, encontrado morto com essas marcas, esses ferimentos na cabeça lá em Santo Sé, né? Lamentável, né? Lamentável essa situação. 13h12. A você, muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos mantendo você muito bem informado. E você pode participar no nosso WhatsApp, tá? Pode passar a sua reivindicação, tá bom? E nós vamos levar ao ar. Aqui você também tem voz e vez. Homem é condenado a 14 anos de prisão por homicídio qualificado em Vitória da Conquista. Aguinaldo Santos Gomes Filho foi condenado a 14
14 anos de reclusão pelo homicídio qualificado de Walter Henrique Santana dos Santos. O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri da Comarca de Vitória da Conquista no dia 16, onde o réu foi condenado pelo crime cometido em 8 de agosto de 2010. Ele não terá o direito de recorrer em liberdade, dada a gravidade do crime e a reincidência em outros delitos. Walter foi perseguido e morto na frente de seus familiares, incluindo um filho com necessidades especiais. O condenado cumprirá a pena em regime fechado no Conjunto Penal de Vitória da Conquista. Segundo a denúncia do Ministério Público, sustentada pelo promotor de justiça, José Junceira, o crime foi motivado por desavenças pessoais. No dia do crime, Aguinaldo, acompanhado de um adolescente, surpreendeu a vítima na Avenida Porto Alegre, no bairro Patagônia, e efetuou disparos de arma de fogo que resultaram na morte de Walter Henrique. O Ministério Público alegou que o crime foi premeditado e executado de forma que dificultou a defesa da vítima. Agora nós temos aqui um condenado a 14 anos de reclusão, regime fechado, né, por homicídio qualificado, foi para o Tribunal do Júri. Esse julgamento foi no dia 16, né, onde aconteceu a condenação do réu pelo crime cometido quando? Em 8 de agosto de 2010. É complicado, né, você entender essa questão na morosidade da justiça. Está faltando mais magistrados aí para poder dar uma celeridade na coisa. 1h14, isso que eu ia ter que comentar com você, Manuel e Luiz, a gente no Brasil está faltando bastante juízes aí, com certeza, em algumas comarcas, né? Em alguns setores da área criminal, por exemplo. Aqui em Brumado, por exemplo, nós temos aqui um juiz na área criminal, o doutor Genivaldo, que ele desbruça aqui, né? Fica altas horas da noite aqui solucionando crimes, né? Lendo algumas situações ali para julgar, mas não dá conta. O ser humano, ele não é uma máquina, né? Mesmo sendo um juiz aí dedicado e tentando resolver, solucionar aí os problemas da justiça, né? Do judiciário, mas não dá conta. Então o governo federal precisa contratar mais juízes aqui para o Brasil inteiro e principalmente para o estado da Bahia. Você falou correto, viu, Luciano? Realmente o doutor Genivaldo, ele merece aí todo o nosso respeito, né? E quando eu digo respeito, não só pelo fato de ser magistrado, mas pelo fato da gente observar a dedicação do doutor Genivaldo, magistrado aí em Brumado, né? Ele se debruça, ele tenta agilizar, né? Esses processos, ele tenta adiantar os processos para não haver acúmulo, né? E dar a solução para vários casos que acontecem em Brumado. Então, parabéns para o Dr. Genivaldo, a quem eu conheço e conheço também a sua dedicação aí como juiz em Brumado. Manuel e Luiz, 1h16, antes de eu seguir aqui com minha pauta, eu vou mandar um abraço especial aqui para o nosso ouvinte, né? A professora Loi e sua filhinha, ela não falou o nome da filha dela, e também para a psicóloga dela, a Elânia. Ela mandou um abraço aqui pra gente, né? Mandou uma mensagem para mim e falou: tô aqui coladinho com vocês, estou gostando demais aí do jornalismo sério, jornalismo dedicado. Então, professora Loi, um abraço para a senhora, para sua filha e também aí para a psicóloga Elânia. Estão em Brumado? Estão em Brumado. Abraço para elas aí. Isso, um abraço para todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, vocês falaram agora há pouco aí, né? O Luiz comentou até sobre o aplicativo Pardal, exatamente, né? Os eleitores devem participar e devem mesmo baixar o aplicativo no seu celular e filmar, gravar vídeo e fazer a denúncia. Olha, o aplicativo Pardal recebe mais de 4.000 denúncias só neste fim de semana aí, de quando começou já a operar aqui no Brasil, né? Agora nas eleições de 2024. No primeiro fim de semana de campanha para as eleições municipais deste ano, o aplicativo Pardal 2024, desenvolvido aí pela Justiça Eleitoral, recebeu 4.396 denúncias até às 18 horas desta segunda-feira, dia 19. A maioria das denúncias veio dos estados de São Paulo, 695,
Minas Gerais, 514 denúncias. Rio Grande do Sul, 422 denúncias. A propaganda eleitoral para os cargos de prefeito e vereador começou na sexta-feira, dia 16. Até agora, a maior parte das denúncias envolve propaganda eleitoral irregular de candidatos e candidatas, né, ao cargo de vereador. 2.196 no total foram as denúncias. A versão atualizada do aplicativo pode ser baixada gratuitamente nas lojas de dispositivos, né, no Google Play ou na App Store, né? Ou seja, para quem tem Android ou para quem tem aí o iOS, ou seja, os telefones aí mais chiques, né? Você pode baixar aí o aplicativo. E uma coisa interessante que eu vi também numa reportagem sobre o Pardal é que quando você faz uma denúncia com provas é melhor ainda, ou seja, fotos, vídeos, algumas informações que ajude aí a Justiça Eleitoral a ir direto, né, profundamente já naquela denúncia. Eu particularmente já coloquei aqui, instalei no meu telefone, vou ver, né? Talvez tenha alguma utilidade, vai saber, né? Não, espero que não precise. Quando eu digo que tem utilidade, eu digo assim, espero que não precise usar. Mas se precisar, vai estar aqui à disposição, né? Pronto, o Pardal já está aí no celular do Luiz Brito. É isso aí, tá certo. Muito bem, vamos seguindo aqui. 13h19. Forças de segurança da Bahia já alcançaram 65 líderes de facções em 2024. Ações de inteligência das Forças de Segurança da Bahia alcançaram 65 líderes de facções em 2024. O dado foi apresentado na manhã desta segunda-feira 19, durante coletiva no Centro de Operações e Inteligência COI da Secretaria de Segurança Pública. Os criminosos localizados possuem envolvimento com tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubo, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Entre os integrantes das facções localizadas, 18 estavam escondidos em outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Ceará. E 16 faziam parte do baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública. Abre aspas. O nosso trabalho tem como principal objetivo desarticular as facções entre Rio de Janeiro, entre janeiro e agosto deste ano. Capturamos cerca de 11 mil criminosos, apreendemos 3.460 armas de fogo, com destaque para 51 fuzis, e alcançamos 3,5 toneladas de drogas, fecha aspas, enfatizou o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner. Olha, acrescentou ainda que o trabalho em parceria com a Força Integrada de Combate ao Crime, organizado o FICO, será ampliada na Bahia. Não está aí, a polícia não está dando trégua para as facções, né? E estão atuando no sentido de fazer com que essas facções comecem a perder força à proporção que vão sendo retirados de circulação os seus integrantes. Correto. Agora 1h21, Câmara de Brumado aprova moção de pesar pelo falecimento de Dona Dete do Acarajé. O vereador Amarildo Bonfim Oliveira, do Republicanos, apresentou na Câmara Municipal de Brumado uma moção de pesar em razão do falecimento da baiana Maria Odete da Silva Amorim, conhecida como Dona Dete do Acarajé, ocorrido no último dia 12. Natural de Candeias, Dona Dete passou a residir em Brumado em 1971, onde ficou famosa devido ao seu acarajé. Pioneira no município, a baiana recebeu o título de cidadã brumadense da Câmara Municipal devido ao seu trabalho e dedicação. Esta Casa Legislativa não poderia deixar de prestar esta singela homenagem póstuma, manifestando aos seus familiares nossa solidariedade. Rogamos a Deus para consolar a família enlutada, trazendo conforto e paz aos corações de todos, afirmou. Portanto, aí o vereador. A moção foi aprovada por unanimidade na Casa Legislativa. Muito bem, bela iniciativa aí do vereador. E merecida, né? Também essa moção aí, né? Por os legisladores de Brumado. Muito interessante. Pois não, Luciano? Muito interessante mesmo essa moção aí, porque assim, para quem conheceu a Dona Dete, o Amonoel conheceu também, é uma pessoa muito solidária, né? Ela
tinha diversas ações. A gente aqui da imprensa acompanhou várias ações solidárias dela. Uma bem conhecida era ali na delegacia, né? Porque na época não tinha um presídio. E aí Dona Dete costumava levar ali os seus quitutes, seus bolinhos de acarajé para os custodiados, levava para os servidores. Então era um momento ali que ela fazia aquele aconselhamento também para aquele detido, né? Porque a pessoa errou, mas ela tinha ali como, né, trabalho social dela de aconselhar aquele preso. E já teve situação de que um detido saiu de lá, né? Ele progrediu, começou a trabalhar, constituiu família e voltou até ela e falou: Dona Dete, eu ouvi o seu conselho e hoje sou uma pessoa transformada. Então isso traz um legado aí na história da Dona Dete. Impressionante, né? Eu acho que esse destaque aí é muito interessante a gente comentar, porque depois que o cara tá lá preso, tá cumprindo pena, isso ou aquilo, às vezes as pessoas não movem sequer, na verdade o ser humano hoje em dia não move sequer uma palha para ajudar quem realmente o cidadão de bem, vamos colocar assim, no dia a dia, quem não cometeu nenhum crime e tal, né? E quando o cara, ele já cometeu o crime, tem um histórico de crime, alguma coisa, ele tá detido, aí é que realmente ninguém vai lá mesmo levar uma xícara de água, um café, alguma coisa, um alimento. E nesse caso aí realmente é digno de tirar-se o chapéu e aplaudir realmente a atitude dela, né? Vamos trazer aqui uma boa notícia também para o estado da Bahia, né? Que a Bahia reduz aí o desmatamento no Cerrado em 52,4% em 11 meses, viu? Entre agosto de 2023 e julho de 2024, a Bahia registrou uma expressiva redução de 52,4% no desmatamento do bioma Cerrado, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Esse resultado reflete aí na eficácia das operações de fiscalização e combate ao desmatamento ilegal coordenadas pela Secretaria de Meio Ambiente, o SEMA, e pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA, com apoio aí estratégico da Polícia Militar Ambiental da Bahia. Ao longo desses 11 meses, foram realizadas aí 7 grandes operações, além de diversas ações pontuais desencadeadas por denúncias. Essas operações abrangeram aí 54 municípios, demonstrando aí o compromisso do Estado com a preservação de seu patrimônio natural e destacando a eficiência das estratégias adotadas aí para conter a degradação ambiental na região. As fiscalizações intensivas fazem parte do programa Pacto pelo Cerrado, uma política pública voltada para a implementação de ações prioritárias que visam a redução do desmatamento ilegal e a promoção do desenvolvimento sustentável. Tá aí. Algo interessante que eu trago aqui também na Bahia, Luiz e Emanuel, e principalmente na Chapada Diamantina, é que eu li uma reportagem o mês passado falando aí, né, do aumento também da área ambiental na Chapada Diamantina. Algumas fazendas, algumas empresas aí cederam, né, terras particulares e ampliaram aí a preservação ambiental, e isso melhorou aí na Chapada Diamantina. Eu estava observando, viu, Luciano e Emanuel, essa semana o INEMA divulgou uma matéria aí, eu não sei se eu consigo encontrar nesse momento aí, mas ela está postada lá, está publicada lá no nosso site, radioportalsudeste.com.br, já está aqui em mãos, e diz o seguinte, né? Fazenda localizada no norte da Bahia recebe certificação do INEMA para a reintrodução de animais silvestres. Eu acho essas atitudes muito bacanas, inclusive fotos belíssimas, lindíssimas, que foram publicadas lá no nosso site dessa fazenda aí e tal, é só realmente entrar em contato com o INEMA. Quem tem uma floresta, uma vegetação muito boa, às vezes tem um local que tem muita água e tal, eles vão estar certificando e tal e soltando esses animais silvestres. Acho que as pessoas precisam começar a aderir a essas ideias, visto, por exemplo, que a Chapada Diamantina tem locais belíssimos e tal, em vez de ficar cedendo terras e tal e fazenda para fazer outras coisas, pode de repente estar cedendo aí para se tornar uma área ambiental, como foi o caso dessa fazenda lá do norte da Bahia, né? Isso é muito importante, né? Fica aquela questão também, né? Divulga muito onde é o local, não, porque aparece aqueles tontos para ir lá tentar fazer o que não deve, né? Com esses animais silvestres. 13h e 27 minutos. Antes da gente prosseguir, Emanuel, eu quero lembrar aqui, junto com o Luciano, que continua chegando as informações lá de Guatemi, dessa vez uma segunda informação dizendo que lá está mais de 10 dias sem água, né? A primeira falou que era 7, essa segunda dizendo aqui que é 10 dias. E comentar também, novamente hoje, durante trabalhos realizados aí na rua aqui na cidade,
algumas pessoas me relatando ali o perigo que está no semáforo do bairro Taquari. Segue desligado, é um local que já teve registros de acidente com o semáforo funcionando e com ele agora apagado. O pessoal está relatando que o risco de acidente está muito grande lá, está muito iminente. Vamos aguardar para ver se o pessoal toma alguma providência com relação àquele semáforo também. Com certeza. 13h28. Eu vou dar um pulinho aqui na pauta aqui, porque eu tenho uma matéria que eu gostaria de chamar a atenção das pessoas. Nova variante do HIV é identificada na Bahia, revela estudo. O estudo realizado pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, revelou que uma nova variante do HIV, identificada como CRF 146BC, está circulando na Bahia. A pesquisa publicada na revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, na sexta-feira 16, analisou uma amostra genética coletada em 2019 de um paciente em tratamento em Salvador, que apresentou fragmentos do tipos B e C do vírus. Além da Bahia, a variante CRF de 146BC também foi encontrada no Rio Grande do Sul. A pesquisa indicou a conexão entre as amostras de diferentes estados e observou que os subtipos B e C são responsáveis por cerca de 80% das infecções do Brasil, com a variante B sendo a mais comum. Estudos adicionais estão em andamento para monitorar e entender melhor a disseminação dessa nova variante e suas possíveis implicações. Tá aí uma notícia nada boa, né? Porém, fica aí um alerta, né, para todos os nossos ouvintes. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, está chegando ao seu final nesta terça-feira. Nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que amanhã tem mais uma edição para você, né? Logo cedo tem o Luciano trazendo aí a primeira edição a partir das 7, né, Luciano? Portanto, aí a partir das 7, a primeira edição do Portal Sudoeste Notícias, e ao meio-dia a gente traz a segunda edição para você, portanto, na sua quarta-feira. Uma excelente tarde a todos. Ok, excelente tarde, Luiz. Uma excelente tarde para você, Luciano, e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo carinho. Boa tarde a todos e até amanhã. Boa terça-feira. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Por que anunciar no Portal Sudoeste? A rádio é a mídia mais barata, eficiente e ágil que existe. E sabe quem comprova isso? O público. 95% das residências tem rádio. 73% dos veículos tem rádio. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio toda semana. 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Sua propaganda é anunciada pelos celulares e internet, pelos ouvintes conectados em nossa emissora, que dispõe dessas plataformas.